Bomba em Hollywood. Demi Moore quebra o silêncio aos 62 anos e revela a verdade oculta de seu casamento com Ashton Kutcher, exclusivo. O canal Cinecultura apresenta uma reportagem que deixou a indústria do entretenimento em estado de choque. Aos 62 anos, a icônica Demi Moore finalmente falou. E suas palavras, segundo a própria atriz, provocaram um autêntico terremoto em Hollywood. Por fim, após anos de especulações e um silêncio sepulcral, Demi Moore decidiu quebrar a barreira e revelar a crua realidade de seu turbulento relacionamento com Ashton Kutcher. O que antes se apresentou como um conto de fadas moderno, uma história de amor que desafiava as normas, escondia em suas sombras mais profundas um turbilhão de traições, profundas inseguranças e um desgaste emocional que beirava o devastador. Mas o que Demi desvendou tem o poder de reescrever para sempre a imagem que tínhamos de Kutcher. As perguntas que atormentaram Hollywood. O que realmente aconteceu por trás das câmeras? O que realmente aconteceu nos bastidores desse casamento tão midiático? Como a notória diferença de idade entre eles influenciou a dinâmica da relação? E o mais importante, por que Demi Moore demorou tanto para contar sua verdade, para desenterrar os segredos que a oprimiram por anos? Hoje vamos mergulhar sem medo nos altos e baixos desta história apaixonante, desde as paixões avassaladoras que os uniram até as feridas que ainda hoje parecem nunca ter cicatrizado. Fique até o final, porque as reviravoltas inesperadas vão te deixar de queixo caído. Se você acreditava que já sabia tudo sobre este casal que dominou as manchetes, prepare-se para o que Demi revelou e como isso pode transformar completamente tudo o que acreditávamos saber sobre Ashton Kutcher. O início de um romance inesperado. Atração à primeira vista e um amor sob o escudo público. O ano era 2003. Demi Moore e Ashton Kutcher se conheceram, e a faísca, a atração, foi instantânea, inegável. Ela, uma estrela já consagrada de Hollywood, uma lenda viva. Ele, um ator em plena ascensão, com o mundo a seus pés. Apesar dos 15 anos de diferença de idade que os separavam, Demi com 41 anos, Ashton com apenas 26, a química que os unia era palpável, quase elétrica. Demi sentiu uma renovação, uma primavera em sua vida amorosa, uma energia que acreditava perdida. Ashton, por sua vez, ficou fascinado pela maturidade, a sofisticação e a aura enigmática da atriz. A imprensa e o público reagiram com uma mistura de surpresa e ceticismo. Muitos duvidavam da autenticidade dessa relação, sussurrando que Kutcher apenas buscava aproveitar-se da fama de Demi. No entanto, para eles, a conexão era pura, genuína. Ashton irrompeu na vida de Demi como uma lufada de ar fresco, trazendo consigo um humor contagiante, a energia da juventude e uma vitalidade que revitalizou uma atriz que havia enfrentado intensos desafios pessoais ao longo de sua vida. O casamento e os primeiros anos. Um conto de fadas com sombras inesperadas. O casal formalizou sua união em 24 de setembro de 2005, em uma cerimônia íntima, mas repleta de estrelas, testemunhas do nascimento de um dos casais mais midiáticos da época. Entre os convidados de honra estava nada menos que Bruce Willis, o ex-marido de Demi e pai de suas 3 filhas, Rumer, Scout e Tallulah. Essa aparente harmonia familiar, essa união atípica, conquistou o público, e Demi e Ashton se tornaram rapidamente um dos casamentos mais comentados de Hollywood. Os primeiros anos de casados pareciam tirados de um conto de fadas. Demi se sentia rejuvenescida ao lado de Kutcher, como se o tempo tivesse retrocedido. E ele, por sua vez, assumiu o papel de padrasto das filhas da atriz com uma naturalidade admirável, com uma entrega que surpreendeu a muitos. Juntos, eles se transformaram em um símbolo de modernidade, de um amor improvável que desafiava qualquer preconceito. Mas por trás dessa fachada de felicidade, as rachaduras começaram a aparecer.
existiam desafios silenciosos, medos e desejos não realizados. Demi ansiava expandir sua família. Desejava ter um filho com Ashton e engravidou. No entanto, a tragédia os atingiu com uma força devastadora quando ela sofreu um aborto espontâneo por volta do 6º mês de gestação. O sonho de um filho em comum desvaneceu no ar, e a dor dessa perda abalou profundamente os alicerces de sua relação, abrindo uma ferida que nunca cicatrizaria por completo. A era das redes sociais, o espelho da perfeição e a verdade oculta. Ashton e Demi foram pioneiros, mestres na arte de utilizar as redes sociais para mostrar seu relacionamento ao mundo. Em uma época em que o Twitter estava nascendo e ganhando força, o casal compartilhava momentos íntimos, fotos românticas e declarações de amor que ressoavam em milhões de seguidores. O público acompanhava de perto suas viagens, suas brincadeiras, seus jantares em família, convencido de que estavam presenciando um amor moderno, um amor de cinema. Mas essa exposição pública, essa busca constante pela perfeição online, também os deixou vulneráveis. A necessidade de manter a aparência de um casamento idílico exerceu uma pressão brutal sobre Demi, que já lidava com suas próprias inseguranças e traumas do passado. Enquanto os milhões de seguidores viam um casamento unido e feliz, as primeiras fissuras, as primeiras rachaduras, começavam a se tornar evidentes na intimidade de seu lar. Ashton, jovem e no auge de sua fama, começou a se distanciar emocionalmente, a buscar novos horizontes. Mergulhou em novos projetos, em novas aventuras, enquanto Demi, com o coração na mão, tentava a duras penas manter o casamento de pé, tentava reparar o que já parecia quebrado. O uso das redes sociais, que antes servia para fortalecer o vínculo entre eles, transformou-se em uma máscara, em um véu para ocultar uma realidade dolorosa, uma verdade que se desmoronava em silêncio. O amor que parecia inabalável, invencível, estava caindo aos pedaços. O que veio a seguir impactou o mundo inteiro, e as revelações de Demi Moore sobre esse período de sua vida deixaram claro que a verdade era muito mais complexa, mais dilacerante, do que qualquer publicação em redes sociais poderia ter insinuado. O declínio de um ícone, insegurança, aspirações cruzadas e um final agonizante Demi Moore sempre foi um ícone de Hollywood, uma atriz cuja presença na tela era magnética. Mas à medida que os anos passavam, sua posição na implacável indústria começou a mudar, a se desgastar. O tempo, um inimigo silencioso para qualquer mulher no mundo do entretenimento, tornou-se um fantasma que a atormentava. Aos olhos do público, ela continuava deslumbrante, etérea, mas internamente, Demi travava uma batalha brutal contra um medo crescente, o de se tornar irrelevante, o de desaparecer. Ao lado de Ashton Kutcher, um ator jovem e em plena ascensão, que não fazia mais do que escalar posições, essa insegurança se intensificou, tornou-se um eco constante. Enquanto ele conseguia papéis protagonistas, enquanto sua influência em Hollywood crescia sem parar, Demi sentia sua carreira desacelerar, como se o pano estivesse se fechando lentamente. Exclusiva. O declínio de um ícone, Demi Moore, presa entre o espelho cruel e a ascensão meteórica de Ashton Kutcher. Hollywood treme. O mercado que antes a adorava com fervor, agora parecia preferir rostos mais jovens, mais frescos. O implacável reflexo no espelho e as manchetes cruéis da mídia a perseguiam impiedosamente. Demi Moore está envelhecendo. Ainda há um lugar para ela em Hollywood? A pergunta ressoava, dolorosa, em cada canto de sua mente. A diferença de idade, esse detalhe que no início parecia insignificante, começou a pesar, a se tornar um fardo insuportável. O mundo ao seu redor não a deixava esquecer que estava envelhecendo, enquanto vivia ao lado de um marido que ainda tinha um vasto caminho de oportunidades pela frente. Demi lutou contra o tempo com a ferocidade de uma guerreira.
Procedimentos estéticos, dietas rigorosas e uma obsessão quase doentia pela juventude tornaram-se parte de sua rotina diária. Mas nada parecia suficiente. O medo da rejeição, da solidão mais profunda, a consumia lentamente, de dentro para fora. Caminhos opostos. A divergência de prioridades que os levou ao abismo. No início, Demi e Ashton pareciam estar em perfeita sintonia, como duas almas gêmeas navegando o mesmo rio. Mas à medida que os anos passavam, suas prioridades começaram a divergir drasticamente, como dois rios tomando direções opostas. Demi já havia vivido os altos e baixos, as doçuras e amarguras da fama. Ashton, em contrapartida, mal começava a consolidar seu lugar na implacável indústria. Ele ansiava experimentar, arriscar-se, mergulhar em novos projetos e expandir sua já crescente influência. Ela, pelo contrário, buscava estabilidade, segurança e um ambiente mais tranquilo, mais sereno. Kutcher mergulhou de cabeça em novas oportunidades. Além da atuação, investiu seu gênio no mundo dos negócios, da tecnologia e do entretenimento digital. Tornou-se um nome formidável no Vale do Silício, forjou parcerias milionárias e, pouco a pouco, sua vida começou a girar em torno de seu imparável crescimento profissional. Com isso, veio o inevitável distanciamento. Demi sentia que estava ficando para trás, que a vida a deixava encalhada na margem. A sensação de desconexão aumentava a cada viagem de negócios de Kutcher, cada novo projeto, cada noite que ele passava rodeado de jovens empreendedores e estrelas emergentes que brilhavam com luz própria. Ele se movia a um ritmo vertiginoso, enquanto ela se agarrava com unhas e dentes ao pouco que restava de seu casamento. A frustração crescia, tornava-se um nó na garganta. Ashton queria aventura, inovação, novos desafios. Demi queria estabilidade, amor, um lar. A dinâmica que antes parecia complementar suas vidas transformou-se em um abismo intransponível entre os dois. O casal, antes inseparável, começou a viver vidas paralelas, mundos separados que mal se tocavam. A insegurança de Demi e a ascensão meteórica de Ashton formaram um coquetel explosivo, uma receita para o desastre. O casamento, que um dia foi visto como um exemplo de amor moderno, começou a rachar por dentro. Demi tentava se encaixar no mundo agitado de Kutcher, mas cada tentativa parecia um esforço vazio, uma gota no oceano. Ashton, por sua vez, sentia-se sufocado pela necessidade constante de validação de sua esposa, por uma asfixiante busca de aprovação. O distanciamento emocional tornou-se uma realidade ineludível, uma sombra permanente. O casal que compartilhava tudo nas redes sociais começou a aparecer menos juntos. O brilho nos olhos de Demi foi substituído por um olhar perdido, um vazio que doía ver. O sorriso espontâneo de Ashton tornou-se mecânico, uma careta ensaiada. A relação que um dia foi repleta de paixão e admiração agora estava à beira do colapso total. O ponto de ruptura, tragédias ocultas e a traição mais dolorosa. O que veio a seguir chocou o mundo inteiro. As ações de Kutcher, suas decisões, deixaram cicatrizes profundas e inesquecíveis em Demi. O casamento que parecia inabalável estava prestes a desmoronar, e a verdade por trás disso seria mais dolorosa do que qualquer um poderia ter imaginado. E as coisas estavam prestes a piorar ainda mais. Se você acha que já viu de tudo, espere para descobrir as revelações mais impactantes dessa história. Deixe seu curtir e inscreva-se no canal, porque agora vamos nos aprofundar nos momentos mais sombrios desse casamento. Sonhos desfeitos. As tentativas frustradas de maternidade. Demi Moore nunca abandonou seu sonho de ser mãe novamente, de abraçar a vida mais uma vez. Mesmo depois da tragédia do aborto espontâneo, ela tentou encontrar uma nova oportunidade, uma nova luz.
Iniciou tratamentos de fertilização in vitro, submetendo-se a procedimentos dolorosos e emocionalmente desgastantes. Mas seu corpo, castigado pelo tempo e pela dor, já não respondia da mesma maneira. As tentativas fracassavam uma após a outra, repetidamente. Cada resultado negativo nos exames era um golpe direto na autoestima de Demi, um impacto brutal. O tempo, esse inimigo silencioso que a rondava, agora parecia gritar em seu ouvido: "Você não pode mais ser mãe." A pressão emocional tornava-se insuportável, asfixiante, e a sensação de fracasso a consumia por completo. Ashton, por sua vez, parecia cada vez mais distante, mais alheio à sua dor. Para ele, a vida continuava, imparável. Para Demi, a vida havia parado no dia em que perdeu Chaplin Ray, no dia em que sua esperança se despedaçou. O casal que um dia sorriu para as câmeras e compartilhou momentos de felicidade, agora vivia sob um silêncio carregado de dor e ressentimento. A tragédia do aborto espontâneo foi o começo do fim. Demi Moore nunca mais seria a mesma. O casamento com Ashton Kutcher estava à beira do precipício. E o pior ainda estava por vir. O golpe final, problemas conjugais e infidelidade. A sugestão mais polêmica. O golpe final que desmembrou o casamento de Demi Moore e Ashton Kutcher foi um turbilhão de problemas conjugais. E o mais doloroso, a sombra da infidelidade. A sugestão polêmica. Ashton Kutcher e os trios sexuais. Quando o casamento começou a se desfazer, quando a paixão parecia se extinguir, Ashton Kutcher teve uma ideia tão ousada quanto polêmica para tentar reacender a chama. Sugeriu que ele e Demi Moore experimentassem trios sexuais. Para muitos, isso poderia parecer uma proposta insólita, talvez incompreensível, mas para Demi, que já se sentia insegura, vulnerável e temia perder o marido mais do que qualquer coisa no mundo, essa sugestão ressoou como um ultimato silencioso, um veredito. Ela não queria decepcioná-lo, não podia permitir que ele buscasse fora do casamento aquilo que, segundo ele, já não encontrava dentro. Essa proposta, longe de uni-los, tornou-se mais uma ferida, uma que marcaria o início do verdadeiro fim. Você acredita que a pressão de Hollywood e a diferença de idade foram fatores determinantes no colapso desse casamento? Ou houve algo mais profundo que o selou? Hollywood em alerta. A verdadeira agonia de Demi Moore e o impacto das revelações mais sombrias. A cena se desenrolava com uma crueza dilacerante. Contra seus próprios instintos, contra cada fibra de seu ser, Demi Moore aceitou. Acreditava, em um ato desesperado de fé, que essa experiência poderia fortalecer a relação, trazer algo novo e excitante, talvez reacender uma faísca que se extinguia. Talvez, se fosse o que Ashton queria, isso os aproximaria novamente. Mas a realidade foi brutal, além de qualquer pesadelo. O que deveria ter sido uma solução se tornou mais um golpe devastador na já frágil autoestima de Demi. Cada encontro a fazia sentir-se menos especial, menos desejada, como uma peça de reposição. Não era amor, não era conexão. Era um esforço desesperado para se agarrar a algo que já lhe escapava por entre os dedos. O preço da aceitação. Angústia e solidão no coração de uma estrela. Demi nunca imaginou que, ao tentar agradar a Ashton, acabaria se sentindo ainda mais sozinha. Cada experiência de trio a deixava com um vazio existencial maior, uma ferida aberta na alma. Enquanto Ashton parecia se divertir, ela se sentia cada vez mais desconectada do homem que amava, do companheiro de vida que se desvanecia diante de seus olhos. O que começou como uma tentativa desesperada de salvar o casamento transformou-se em uma armadilha emocional sufocante. Ela percebeu, com uma dor dilacerante, que ao permitir esses encontros estava abrindo um espaço que não conseguiria preencher jamais. O casamento já estava frágil, à beira do abismo, e agora
além de insegura, sentia-se substituível, prescindível. Longe de aproximá-los, os trios apenas acentuaram o distanciamento emocional entre os dois, criando um muro invisível, mas impenetrável. O peso dessa decisão começou a sufocá-la, a tirar-lhe o ar. A tristeza se apoderou de Demi, que, já debilitada pela tragédia de seu aborto espontâneo e pelas inseguranças sobre o envelhecimento, viu-se perdida em um casamento onde já não reconhecia seu lugar, sua essência. O homem que um dia a fez sentir jovem e viva, agora era a razão de sua maior dor, a fonte de uma angústia incessante. A infidelidade descarada, Sarah leal e o fim precipitador de um sonho quebrado. Se Demi Moore ainda abrigava alguma esperança, por menor que fosse, de salvar seu casamento, tudo foi destruído em 2011. Em pleno 6º aniversário de casamento, uma data que deveria ter sido sagrada, Ashton Kutcher foi flagrado, de forma irrefutável e humilhante, traindo Demi com uma jovem chamada Sarah Leal. A traição aconteceu durante uma festa em San Diego e, com a velocidade de um raio, a notícia incendiou os tabloides e as redes sociais. Para Demi, foi um choque maiúsculo, não apenas pela infidelidade em si, mas porque tudo aconteceu de forma pública e degradante. O mundo inteiro soube antes mesmo que ela pudesse processar o que estava acontecendo, antes que pudesse assimilar o punhal cravado em suas costas. A dor da traição foi avassaladora, uma onda gigantesca que a submergiu, e a imagem de Ashton nos braços de outra mulher a perseguiu por muito tempo, um fantasma implacável. A traição de Kutcher foi o golpe final, o desfecho definitivo. Demi já estava emocionalmente devastada, mas agora não restava nenhuma dúvida, nenhuma esperança. O casamento estava irremediavelmente terminado. Ela tentou se manter firme, tentou simular uma integridade que não sentia, mas a dor era insuportável, incontrolável. A mulher que um dia foi uma das maiores estrelas de Hollywood, um referente de força, agora se via quebrada, rejeitada e humilhada diante do mundo. Demi e Ashton pareciam ter tudo: amor, sintonia e uma família moderna que desafiava os convencionalismos. Mas será que essa felicidade era apenas fachada, uma ilusão cuidadosamente construída para o público? Você já desconfiava que algo não estava certo nessa relação? Comente aqui embaixo sua opinião. Queremos ler você. O anúncio da ruptura e um divórcio agonizante. O capítulo mais sombrio. Em 2011, a relação que parecia ser a própria definição do amor moderno chegou ao seu inevitável e amargo fim. O anúncio da separação de Demi Moore e Ashton Kutcher, embora não tenha sido uma surpresa para aqueles que acompanhavam de perto os passos do casal, ainda assim chocou o mundo inteiro. Era o fim de um casamento que, por anos, foi um símbolo de modernidade e de um amor improvável que inspirou a muitos. A mídia, que havia se apaixonado pela história do casal, agora estava repleta de manchetes sensacionalistas sobre a traição de Ashton e a dor insondável de Demi. A separação foi uma decisão dolorosa, mas, a esta altura, inevitável. Demi Moore, após anos de sofrimento silencioso, finalmente aceitou a crua verdade. O casamento havia chegado ao seu fim. O divórcio não foi apenas o fim de uma união legal. Foi o desgarramento de um sonho que ela havia cultivado com tanto carinho, com tanta dedicação. Ela havia investido tanto de si mesma em Ashton e na ideia de uma família com ele. Agora, ele era uma lembrança amarga, um lembrete constante de tudo o que havia perdido, da felicidade que havia se desvanecido. Embora o anúncio oficial tenha ocorrido em 2011, o processo legal foi longo e desgastante, uma batalha burocrática que prolongou sua agonia. A batalha judicial só seria finalizada em 2013, mas o impacto emocional na vida de Demi foi profundo, irreversível. O divórcio não era apenas um encerramento jurídico.
Era o fechamento traumático de um capítulo crucial em sua vida pessoal e emocional. Demi estava quebrada, desfeita, e precisava desesperadamente encontrar uma maneira de se reconstruir, de se levantar das cinzas. A espiral escura. Vício e colapso de saúde em meio à tempestade. Em 2012, depois do anúncio da separação e em pleno tormento do processo de divórcio, Demi Moore se viu submersa em uma espiral de autodestruição. O impacto emocional da perda, somado à constante pressão da mídia e ao esgotamento do desastroso casamento com Ashton, a levou a um colapso de saúde alarmante. Demi começou a recorrer a substâncias para tentar lidar com a dor que a corroía por dentro. O alcoolismo que ela havia enfrentado durante sua juventude voltou com uma força avassaladora. Os medicamentos e outras drogas se converteram em sua única forma de enfrentar a tristeza e a frustração que se acumulavam a cada dia que passava. Mas em vez de aliviar o sofrimento, os vícios a afundaram ainda mais na escuridão. Ela perdeu o controle de sua vida, de sua saúde, e mais uma vez se viu completamente sozinha, cercada por sombras que ela mesma havia criado em seu desespero. Você acredita que este foi o ponto mais baixo na vida de Demi Moore? Ou você acredita que ela conseguiu encontrar a força para ressurgir dessa escuridão? Hollywood. Prende a respiração. O voo de Demi Moore do abismo do vício para uma redenção comovente notícia de última hora. Em janeiro de 2012, o mundo de Hollywood parou. Demi Moore, a indomável estrela que havia conquistado telas e corações, foi hospitalizada de emergência após uma crise devastadora relacionada ao abuso de substâncias. Este momento, cru e público, foi um ponto de não retorno, uma ruptura dolorosa que desfez a imagem de uma mulher forte e bem-sucedida, revelando uma luta interna incontrolável que a consumia. O colapso de sua saúde não foi apenas um evento físico, foi o reflexo mais cru de uma devastação emocional profunda que a havia arrastado para o abismo. Ela estava à beira do precipício, e a ajuda que tanto clamava parecia estar inalcançável, além de qualquer esperança. Os meses seguintes se converteram em um turbilhão de idas e vindas a clínicas de reabilitação, uma odisseia desesperada para restaurar sua saúde e recuperar a estabilidade emocional que lhe havia escapado das mãos. A luta de Demi contra o vício foi árdua, brutal e repleta de obstáculos intransponíveis. Ela sabia que precisava mudar, que sua vida dependia disso, mas os demônios internos que a assombravam pareciam intransponíveis. Reconciliação e ressurreição. O caminho de Demi Moore para a cura. A jornada de Demi Moore para se reerguer de suas próprias cinzas, para ressurgir qual fênix, começou com uma decisão corajosa, a de buscar ajuda e se entregar ao processo de reabilitação. Depois de anos de sofrimento silencioso, de uma agonia que a consumia, Demi Moore compreendeu que só havia um caminho a seguir: a recuperação total. O divórcio, a traição dilacerante de Ashton Kutcher, o colapso emocional que a deixou sem forças e o doloroso distanciamento de suas filhas a haviam arrastado para o fundo do poço mais escuro. A dependência de substâncias e a dor lancinante da rejeição a devoravam dia após dia. Mas em meio a tanta escuridão, no abismo de seu desespero, ela encontrou um vislumbre de esperança, uma tênue luz que a guiou. Demi tomou a decisão mais difícil e corajosa de sua vida: procurar ajuda profissional. Ela sabia que não podia mais continuar naquele ciclo autodestrutivo que a arrastava para o fim. Assim, em um ato de rendição e, paradoxalmente, de uma força inquebrantável, ela ingressou em uma clínica de reabilitação. O processo, como era de se esperar, não foi fácil. Enfrentar os traumas do passado exigia uma coragem que, até então, ela não sabia que possuía. Nos primeiros dias, a abstinência foi brutal, impiedosa.
Seu corpo e sua mente estavam acostumados a anestesiar a dor com substâncias, e agora ela teria que enfrentá-la de frente, sem anestesia, sem escapatória. Mas pouco a pouco, com cada passo, com cada lágrima, Demi começou a recuperar a clareza mental que havia perdido. O processo de reabilitação não se limitava a superar o vício. Era uma jornada de autodescoberta profunda. Ela mergulhou em terapias intensivas, revisitou suas dores mais arraigadas e, principalmente, aprendeu a perdoar a si mesma. O caminho foi longo, exaustivo, mas pela primeira vez em anos, Demi começou a acreditar que poderia encontrar a paz novamente. Mais do que salvar sua carreira ou sua imagem pública, ela queria salvar a si mesma. E com essa resolução, chegou um novo desafio, talvez o mais importante: reconstruir os laços rompidos com suas filhas. O fio recuperado, reconstruindo a relação com suas filhas, um vínculo inquebrável. O distanciamento de Rumor, Scout e Tallulah foi uma das dores mais devastadoras para Demi Moore, uma ferida que a corroía por dentro. Durante anos, suas filhas foram seu porto seguro, sua âncora na tempestade. Mas seu comportamento instável e seus vícios as haviam afastado, criando uma lacuna dolorosa. Sua mãe, Virginia, casou-se com Dan Guinness, um homem que, apesar de tentar assumir o papel de pai, lutava contra seu próprio alcoolismo e graves problemas financeiros. A família vivia em constante movimento, mudando de cidade repetidamente, o que impediu Demi de criar raízes, de sentir a segurança de um lar estável. As brigas entre sua mãe e seu padrasto eram frequentes e muitas vezes aterrorizantes, um eco constante de discórdia. O lar, que deveria ter sido um refúgio de paz, era, na verdade, um campo de batalha emocional. Essa instabilidade familiar forçou Demi a amadurecer cedo demais, em uma idade em que uma criança só deveria se preocupar em brincar. Ela aprendeu, à força, que para sobreviver precisava ser forte, mas as cicatrizes emocionais dessa infância turbulenta a acompanhariam, como sombras silenciosas, por muitos anos. A primeira oportunidade e o desafio silencioso da dislexia. Apesar de seu difícil ambiente, Demi encontrou uma válvula de escape, um refúgio na arte. Ainda adolescente, ela decidiu seguir carreira como atriz, mas o caminho para o sucesso foi árduo, semeado de espinhos. Além de não contar com o apoio familiar, Demi enfrentava um grande obstáculo oculto: a dislexia. Na escola, sempre teve dificuldades para ler e compreender textos, o que a fazia sentir-se inferior e constantemente fora do lugar, como um peixe fora d'água. Quando começou a fazer testes para a televisão, sua dislexia se tornou um problema ainda maior, uma barreira visível. Memorizar roteiros era um desafio gigantesco, uma prova de fogo, e a pressão para decorar falas rapidamente quase a fez desistir, abandonar seu sonho. Mas Demi era persistente, indomável. Em 1982, aos 19 anos, conseguiu sua primeira grande oportunidade na bem-sucedida telenovela General Hospital. Interpretando Jackie Templeton, uma jornalista com uma determinação férrea, Demi começou a ganhar visibilidade, a fazer seu nome. No entanto, nos bastidores, a luta continuava sem trégua. O medo de errar, a insegurança com sua leitura e a pressão constante para se provar a atormentavam. Apesar de tudo, ela se recusou a deixar que suas dificuldades a definissem. Demi encontrou métodos para contornar a dislexia, desenvolvendo suas próprias técnicas, e se tornou uma estudante incansável do ofício de atuar. Essa perseverança, essa tenacidade, seria essencial para sua ascensão meteórica no competitivo mundo de Hollywood. A batalha contra o vício e o ultimato de Joel Schumacher, um ponto de virada crucial. Durante os vibrantes anos 80, Demi Moore estava em plena ascensão. Sua estrela brilhava com força, mas ao mesmo tempo
travava uma batalha silenciosa e brutal contra o vício. O estilo de vida das festas, o consumo excessivo de álcool e drogas e uma perigosa autodestruição começaram a ameaçar sua carreira antes mesmo de ela realmente decolar. De fato, o ponto de inflexão decisivo ocorreu durante as filmagens de St. Elmo's Fire. Demi, já reconhecida por seu inegável talento e carisma magnético, estava prestes a se consolidar como uma estrela de Hollywood, uma força imparável. Mas seu comportamento errático nos bastidores, sua instabilidade, preocupavam profundamente o diretor Joel Schumacher. Ele viu o imenso potencial de Demi, seu brilho inato, mas também percebeu que ela estava se auto-sabotando, que estava se destruindo. Foi então que Schumacher tomou uma decisão drástica, audaciosa. Ele deu a Demi um ultimato inegociável. Ela só poderia continuar no filme se buscasse tratamento profissional para suas adicções. Este ultimato foi um choque elétrico para a jovem atriz, um banho de água fria que a confrontou com a realidade. Pela primeira vez, alguém colocava sua carreira e sua vida diretamente em suas mãos, forçando-a a encarar suas escolhas, seus demônios. Diante da possibilidade real de perder tudo, de ver seu sonho desvanecer, Demi aceitou a condição e ingressou em reabilitação. A experiência foi transformadora, catártica. Demi começou a ver seus padrões destrutivos com clareza, a compreender a espiral em que havia se metido e decidiu mudar, com uma determinação férrea. Sua passagem pela reabilitação não apenas salvou sua vida, tirando-a das garras da autodestruição, mas também abriu as portas para o maior sucesso de sua carreira, para a consagração definitiva em Hollywood. O sucesso avassalador com Ghost, a consagração de um ícone. Após sua recuperação, Demi Moore retornou com uma força renovada, deslumbrante, e em 1990 chegou o papel que mudaria tudo para sempre. Molly Jensen em Ghost, Do Outro Lado da Vida. O filme foi um fenômeno de bilheteria mundial, um sucesso estrondoso, e consolidou Demi Moore como uma das atrizes mais grandiosas de sua geração, uma verdadeira estrela. Interpretando Molly Jensen, uma mulher que lida com a perda do grande amor de sua vida, Demi entregou uma atuação carregada de emoção crua e sensibilidade profunda, que ressoou em milhões de espectadores. A cena icônica da roda de cerâmica, ao ritmo eterno de Unchained Melody, tornou-se um dos momentos mais inesquecíveis e emblemáticos da história do cinema, gravada a fogo na memória coletiva. O sucesso de Ghost a catapultou ao estrelato de uma maneira sem precedentes. Demi Moore passou a ser uma das atrizes mais solicitadas de Hollywood e, em pouco tempo, tornou-se uma das mais bem pagas da indústria, quebrando barreiras salariais para as mulheres. Filmes como Proposta Indecente, Assédio Sexual e Até o Limite da Honra, G.I. Jane, consolidaram sua posição como uma estrela de primeira grandeza, uma atriz capaz de carregar o peso de qualquer produção e de dominar as bilheterias. Qual você acredita ter sido o maior legado de Demi Moore em Hollywood, além de seus filmes icônicos? O Alto Preço da Fama. A batalha inabalável de Demi Moore. Além de Hollywood. Atenção, público! Embora Demi Moore tenha alcançado o auge, o pináculo da fama e do sucesso, o preço a pagar foi surpreendentemente alto. As pressões incessantes da indústria, o julgamento impiedoso da mídia e seus próprios traumas pessoais não desapareceram por mágica com o esplendor de suas conquistas. Demi Moore chegou ao topo, sim, mas ainda teria muitas batalhas pela frente, lutas internas e externas que a colocariam à prova repetidas vezes. A história de Demi Moore é um testemunho vivo de resiliência, uma saga inspiradora da capacidade humana de superar adversidades e reescrever a própria história, mesmo quando parece impossível. Mas como a vida já havia lhe ensinado da maneira mais dura,
O verdadeiro desafio não era alcançar o sucesso, mas encontrar-se em meio a ele, manter sua essência intacta entre o brilho e o artifício. O espelho de um amor perfeito. A verdade oculta. Por trás das câmeras de Hollywood. A história de Demi Moore e Ashton Kutcher é a prova irrefutável de que nem tudo o que reluz é ouro. Durante anos, o casal manteve a imagem de um amor perfeito, de uma felicidade inabalável que parecia saída de um conto de fadas moderno. No entanto, por trás das câmeras, na intimidade de seu lar, Demi enfrentava um turbilhão de inseguranças, traições dilacerantes e uma batalha interna devastadora que a consumia lentamente. Mas ela não apenas sobreviveu a esse inferno, renasceu, emergindo mais forte, mais sábia, mais autêntica. Sua jornada de superação é a confirmação palpável de que, mesmo depois das quedas mais dolorosas, dos golpes mais brutais, sempre há um caminho de volta, uma oportunidade para se levantar e se reconstruir. Agora, com sua verdade exposta ao mundo, uma verdade crua e sem filtros, uma nova e fascinante pergunta surge no horizonte do espetáculo. Qual será a resposta de Ashton Kutcher? Ele vai quebrar seu longo silêncio e se pronunciar sobre o assunto, ou continuará em quietude, deixando que as especulações cresçam ainda mais, alimentando o mistério? E se você acha que já sabe tudo sobre essa história que capturou a atenção global, nós garantimos que você está enganado. Espere para ver os próximos capítulos porque isso está longe de terminar. Inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe sua opinião nos comentários. Ashton foi o vilão absoluto dessa relação ou há mais nessa história do que Demi revelou até agora? Nos vemos no próximo vídeo, porque essa saga, acreditem, está longe de ter chegado ao fim,